para as nossas queridas mães que estão aqui hoje. Por favor, quantas são mães aqui? Só para que eu consiga medir aqui até onde eu posso chegar. Nós temos bastante mamães aqui. Que legal, viu? Você está com a sua Bíblia aí? Nós temos alguns minutos aqui. Dá para fazer sem pressa. Enquanto você aí vai se posicionando com a sua Bíblia, tem uma história que eu gosto bastante dela. Na verdade, são uma história de dois filhos, que justamente no Dia das Mães, eles resolveram fazer uma surpresa para ela. E quando chegou nesse dia, esses dois filhos chegou para sua mãe e falou assim: mãe, hoje é um dia especial para a senhora. Então hoje a senhora pode ficar deitadinha aí na cama e nós vamos ali na cozinha preparar uma surpresa. E a mãe, opa, olha só, né? A mãe ficou ali no quarto e de repente ela sentiu um cheiro de comida ali da cozinha. E ela, opa! E aí um dos filhos foi lá: mãe, pode vir. E aí quando a mãe chega na cozinha, irmãos, os dois filhos estavam tomando café da manhã. E um deles falou assim: mãe, como hoje é seu dia, nós resolvemos fazer o nosso próprio café da manhã. Poxa vida, viu? Eu espero que você não tenha feito algo parecido com a sua mãe, mas que você tenha pelo menos dado aí realmente boas lembranças para ela. Tá bom? Mas eu gostaria de trazer algo que eu acredito e creio que muitos de vocês vão acreditar também. Todas as vezes, quando nasce uma mãe, nasce também uma história. Os filhos são a história das mães. E por isso que todas as vezes, quando a mãe nasce, uma história está nascendo ali. Então, como vai funcionar? Nós vamos pegar aqui 4 exemplos de mães na Bíblia, com seus filhos, e vamos deixar para que o Espírito Santo tire lições para a nossa vida prática aqui. E nós vamos também falar para vocês que são filhos, para vocês que são filhas também. Ok? E a primeira delas se encontra no livro de Juízes, capítulo 13, versículos de 1 ao 5. O nascimento de Sansão. Juízes capítulo 13, versículos de 1 a 5, diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não podia ter filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém receberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Quem era esse filho, irmãos? Sansão. Quem era a mãe de Sansão? A Bíblia não conta, a Bíblia não menciona o nome desta mãe. Era uma mãe sem nome. Você que é mãe, você nasceu para um propósito. Para a mãe de Sansão, sabe qual era o propósito dela? Ser uma mãe discreta. Ser uma mãe
por trás das câmeras. Ela era estéril, não podia ter filhos, como nós já lemos aqui. Agora você pensa só, você que é mãe, já é desafiador ser mãe. Agora imagine ser mãe de um filho com a responsabilidade como Sansão teria. Ter um filho da qual você já saberia qual seria o propósito de vida dele. Esta mulher discreta, essa mãe discreta, da qual a Bíblia, ela, por algum motivo que nós não sabemos aqui, esconde, ou coloca em segredo o seu nome. Só que o filho dela, Sansão, entraria para a história. Os filisteus, eles tinham seus escudos, eles tinham seus capacetes. E essa mulher nem nome tem mencionado nas Escrituras. Eu não consigo entender, irmãos, qual é o propósito de Deus em dar uma responsabilidade tão grande e tão importante para uma mulher e omitir o nome dela. Mas Deus, ele sempre tem os seus motivos. E aí então Sansão, ele teria algumas características, o voto do nazireu ou o voto do nazireado. O voto do nazireu, ele tinha duas características, externas e internas. Para se ter uma ideia, um nazireu, você conseguiria identificá-lo de longe assim. De longe você conseguiria saber se aquela pessoa ela era ou não um nazireu. Por quê? Não podia cortar os cabelos, não podia nem sequer tomar suco de uva. Filhos, nós como filhos, nós temos um sinal que é visto de longe, um sinal chamado educação. E com certeza nós temos muitas crianças, muitos filhos bem educados aqui na igreja, e amém por isso. Sansão recebeu uma educação de acordo com o que estava escrito na lei, principalmente do nazireu. Só que o resto da história vocês já sabem, vocês já conhecem. A educação que Sansão havia recebido ali, você pode observar que ele teve uma vida perdulária. Ele gostava de esbanjar, ele gostava de gastar, ele aproveitava aquele chamado, aquela promessa que Deus havia feito para a vida dele. Eu fico pensando em muitas mães que sofrem por criar filhos, mas os filhos não respeitam esse tipo de educação. Os filhos, eles acreditam que a educação que eles recebem poderia ser melhor. Filhos que de vez em quando levam umas varadas. Eu não vou perguntar aqui se você é contra ou a favor da correção. Nós estamos chegando agora, vamos deixar isso mais para frente, Mas eu me lembro da última vez em que eu levei uma boa surra. E foi por causa de menina. Você acredita nisso? 10 anos. Alguém tem 10 anos? Não, né? Tem 10 anos? Quanto? 11? Está quase, está valendo. Irmãos, eu me lembro perfeitamente de que como a educação ela molda com certeza o caráter dos filhos. Para resumir a história, eu gostava de uma menina demais. E aí essa menina tinha uma amiga e o meu amigo gostava da amiga dessa menina que eu gostava. Casou. E aí então nós fomos brincar de escolinha. Nós iríamos conhecer a natureza, as árvores. E aí então levaram a gente ali para o bairro ali. Eu falei, não, eu já conheço esse bairro, eu conheço tudo que está por aqui. Então era perto do meio-dia, nós fomos na chácara do São Vicente. Ele tinha bambu, ele tirava palitos para fazer pirulito.
E aí então nós andamos até achar que eu tinha um reloginho, sempre gostei de relógio. Aí o meu relógio, quando ele fechava a hora exata, ele fazia pip. E aí então, quando o meu relógio apitou, meio-dia. Ah, irmãos, eu sabia o que eu ia receber em casa, mas já estava escrito esse negócio. Nós voltamos de longe, eu consegui ver a minha mãe, a mãe dela. A minha mãe falou assim: vamos para casa, chega lá a gente resolve. Irmãos, eu vou contar essa história e no final vocês vão entender o porquê, tá bom? Quando eu cheguei em casa, meu pai estava deitado no chão. Minha mãe falou assim: Neizinho, aqui está o Luiz, ele chegou. Meu pai pegou no meu braço e falou assim: olha para sua mãe. Eu olhei para minha mãe. Olha para minha cara. Eu olhei para o meu pai. Você tem paz, você tem casa. Para você ficar até essa hora, na hora do almoço na rua. Isso é Aparecida de Goiânia. Irmãos, eu nunca vou esquecer o que ele falou para mim. E nunca vou esquecer também o que eu senti, né? Ele pediu para mim tirar a camiseta, ir para o quarto e me ajoelhar. Eu tinha 10 anos. Ele pegou a cinta e falou assim: Luiz, é a última vez que eu vou corrigir você. A partir de hoje você cria responsabilidade. Irmãos, eu apanhei. Mas que surra miserável. E realmente foi a última vez que eu apanhei. Há 20 anos atrás. Eu gostaria muito de falar aqui para os filhos. Eu não sei se deu certo aqui a transmissão também. Mas filhos, tudo que os seus pais fazem para você, por amor, é para o seu bem. E se for pela dor, pode ter certeza, vai doer mais neles do que em você. Sansão, ele cresceu tendo aqueles princípios religiosos na sua educação e mesmo assim ele se afastou. Mas esta mãe, a mãe de Sansão, uma mulher discreta. Por isso, querida mãe, não se preocupe. Se o seu perfil é ser discreta, Deus abençoa você do mesmo jeito. E seguindo a história aqui, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia agora no livro de 2 Samuel. Um pouquinho mais à frente. Rispa. Já ouviu esse nome? Rispa, essa mãe. Capítulo 21 de 2 Samuel. Versículos de 8 a 10. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículos de 8 a 10. Diz bem assim: porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, Armoni, e a Mefibosete, como também os cinco filhos de Mirabe, filhas de Saul, que tivera de Adriel, filha de Barzilai, Meolatita. Versículo 9. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, no primeiro dia do princípio da ceifa. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e os estendeu para si sobre uma penha. Desde o princípio da ceifa até sobre eles cair água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles, de dia, e nem os animais do campo à noite. Resumindo a história, irmãos, Rispa era uma das concubinas do rei Saul. Saul, ele havia pecado contra Deus. Deus amaldiçoou a terra de Israel, levando pragas
para a terra dos hebreus. Davi sabia que a consequência daquelas pragas era em decorrência dessa desobediência de Saul. Davi chega nos gibeonitas e fala bem assim: o que vocês querem para que se vinguem do rei Saul? Os gibeonitas então pediram 7 pessoas. Desses 7, 3 eram filhos de Rispa, ou seja, 3 eram filhos de Saul. E eles então enforcaram os netos e aqueles 3 filhos do rei Saul. E as pragas cessaram sobre Israel. Rispa, quem foi essa mulher? Rispa significa pavimentação ou calçamento. Quando a Bíblia diz que ela ficou ali o tempo todo do lado dos cadáveres dos seus filhos, desde o início da ceifa até o final, isso daria aproximadamente 40 dias. Quando Rispa, concubina de Saul, tem os seus filhos levados, os seus filhos ali são assassinados, Rispa, ela tem um comportamento que parece não ter sentido algum, irmãos. Mas tenta colocar lógica na mente de uma mãe desesperada por seus filhos. O que você é capaz de fazer pelos seus filhos? Amigos, nunca duvide da capacidade de uma mãe para defender os seus filhos. Os filhos de Rispa, quando eles estão dependurados ali naquela árvore, quando ela os cobre com panos de saco, sabe do que eu me lembro? De você que é mãe, que perdeu o seu filho, de você que é mãe, que sente a dor porque o seu filho não está mais com você, e que por algum motivo, os seus filhos também estão fora da igreja. Eu gostaria de apelar para que você nunca desista de trazer os seus filhos de volta para Cristo, que você nunca perca a esperança no seu coração, de que você tenha a oportunidade de encontrar o seu filho de novo. Os filhos, quando eles se afastam dos caminhos do Senhor, dos caminhos de Deus, a dor que uma mãe pode sentir, talvez uma dor como que a morte. As cenas que eu me lembro, irmãos, da minha mãe orando de joelhos ao lado da cama. Ela não orava com os pensamentos, dava para ouvir a oração dela, orando pelos meus irmãos que se afastaram da igreja. Eu tenho mais 2 irmãos. E ela orava até o último dia de vida dela para que os meus irmãos pudessem voltar para a igreja. Se os seus filhos estão mortos espiritualmente, fique do lado deles, apoie eles, incentive eles, mas não perca. Se você que é mãe perder a esperança nos seus filhos, quem mais poderá interceder por eles? As suas orações, elas são bem aceitas, elas são bem ouvidas pelo céu, por Deus. Por favor, querida mãe, faça hoje, quando você chegar em casa, se você tem os seus filhos afastados da igreja, mande uma mensagem para ele. Ele deve ter feito isso contigo hoje, mandado alguma mensagem para você, mas mande uma mensagem para ele. Pelo menos diga que você está orando por ele. E você sabia, irmãos, que existem mães que não falam mais com seus filhos? Tira isso, irmãos. E tem filhos que não falam mais com seu pai nem com sua mãe. Isso não é cristão, gente. Isso não pode existir. É seu pai, é a sua mãe. Depois, quando você perde, é tarde demais para você colocar aí as pautas em dias, os problemas em dias. Acredite, irmãos, isso existe dentro da nossa igreja. Relacionamentos quebrados.
você pode, como cristão, dar o primeiro passo para reatar esses relacionamentos. Você pode trazer de volta aqueles que se perderam. Alguém aqui é filho adotivo? Porventura existe alguém adotivo? Nós temos sim filhos adotivos. Eu gostaria que você pudesse me acompanhar em uma outra leitura agora de João, capítulo 19. Versículo 27. Vamos ler? Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Quem é esse discípulo? João? Adotado por Maria nos minutos finais da crucifixão de Cristo ali. Não chame de filho adotivo, chame de filho. Jesus falou: eis aí o teu filho. Irmãos, eu gosto muito do espírito de profecia. Vocês devem ter notado que sempre tentamos trazer algumas referências. E eu gostaria de trazer aqui então um manuscrito, na verdade, na página 70 do ano 1900. Olha só o que Ellen White diz com respeito a esse assunto sobre a adoção. Fazei de tudo o que estiver ao vosso alcance para salvar a alma de vossos filhos, quer sejam ossos de vossos ossos e carne da vossa carne, ou tenha sido recebido em vossa família pela adoção. Irmãos, nós não cremos que Maria pode rogar por nós, a Virgem Maria, né? Mas ela de fato foi uma mãe agraciada. Nós temos que reconhecer que Maria foi uma mulher, uma mãe escolhida por Deus para gerar um filho. Maria soube receber então de Deus as melhores dádivas. Ela nasceu para acolher. Ela nasceu para acolher esses tipos de filhos. Talvez o texto que nós lemos aqui, esse único versículo, não seja tão enfático em colocar Maria como sendo a mãe adotiva de João. Mas João passou a ser o seu filho gerado dentro do seu coração. Maria, ela era forte nos conhecimentos bíblicos, nos ensinamentos bíblicos. E esse foi um dos motivos para que o céu a escolhesse para ser a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele foi filho adotivo de José. A adoção, irmãos, ela é bíblica. João agora recebe Maria como a sua esposa, já sendo grávida. E não paramos por aí. Você tem também, por exemplo, a história de Moisés, que foi adotado pela filha de Faraó para ser filho de Faraó. Esther foi adotada pelo seu tio Mordecai. Nós somos adotados por Deus na cruz, na redenção. Mãe não é só aquela que gera no ventre, mas mãe é também aquela que gera os filhos no coração. Tem muitas mães, irmãos, que são espirituais. Tem muitas mães que pegam jovens da igreja, adolescentes da igreja, e ajudam esses meninos, essas meninas nas suas caminhadas espirituais. Como eu falei, eu tive a minha mãe até os 22 anos. Mas assim como muitos, também tive uma mãe espiritual, da qual eu lhe devo respeito. É tão bonito, irmãos, quando nós reconhecemos isso, é tão bonito quando nós vemos as nossas irmãs da igreja apoiando os nossos jovens. Nós não somos pais, mas nós amamos os filhos de vocês. Às vezes por demais, né, amor?
mas nós gostamos dos filhos de vocês. E prefiguramos talvez, né, uma imagem materna assim. Eu apelo às nossas irmãs da igreja. Existem aqui na igreja adolescentes, jovens, que estão precisando de conselhos de uma mãe. Adote um filho espiritual ou uma filha espiritual. Seja uma mãe espiritual. Salve essa criança, salve esse jovem. E por fim, para nós chegarmos a uma conclusão, o livro de 2 Timóteo, por favor, capítulo 1. Aqui são duas mães. Versículos 3 ao 5. Está escrito assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Essas duas personagens, Eunice e Lóide, mães fiéis, educou seu neto e filho, que é Timóteo. Essas mulheres, Eunice e Lóide, Eunice e a sua mãe, que era Lóide, vó de Timóteo, foram mães de fé não fingida. Estas mães, elas tinham um princípio que não se prendia a nenhum tipo de tradição. É tão bonito, irmãos, quando nós vemos na igreja uma geração de famílias de berço adventista. Alguém aqui é da segunda geração de adventista? Alguém é da segunda geração? Terceira geração? Quarta geração? Alguém tem mais de 4 gerações na igreja? Que bênção! Gente, que maravilha! Timóteo foi discipulado por Paulo. Timóteo se tornou um pastor, um líder da igreja depois, muito proeminente, pela educação que ele recebeu de toda aquela estrutura da família, com base nas crenças fundamentais dos seus princípios religiosos. Agora, irmãos, tem um outro lado da história que não agrada muito, na verdade. Filhos que nascem na igreja, mas recebem uma educação fingida da sua fé. Tem crianças que são loucas para que passe o sábado e chegue o domingo, porque o domingo é bom, porque o domingo é legal. O sábado é pesado, o sábado é ruim. O que nós estamos passando para os nossos filhos com aquilo que diz respeito às nossas doutrinas bíblicas? Se nós perguntássemos para o seu filho que é pequeno, o que você acha do dia de sábado? O que ele iria responder? Isso é sério, irmãos. Ele iria dizer que é muito bom, ou ele iria dizer que é muito ruim, que passe logo? E se perguntássemos para os vossos filhos menores,
o que eles acham de vir à igreja? O que eles responderiam? Lloyd e Eunice foram exemplos de mães fiéis. E o exemplo prático dessas mães, elas estão além. Elas estão além. Educando os seus filhos, sem a figura paterna dentro da igreja. Mães que lutam para educar os seus filhos dentro da igreja, sem a presença do marido, sem a presença do pai dos seus filhos. Ora, irmãos, eu acredito que para essas mães, o galardão dessas mães será especial. Porque quando em Deuteronômio diz que tu inculcarás na mente dos seus filhos essas leis, esse tu é em gênero masculino, é responsabilidade do pai. Mas o que dizer dessas mães, que representam também na vida espiritual dos seus filhos a figura do pai? Louvamos a Deus, irmãos, porque mesmo assim existem esposos, existem pais que honram e respeitam a fé das suas esposas e dos vossos filhos. Mas de qualquer forma é um grande desafio para essas mães. Nós crescemos em um lar assim também, é muito desafiador. Mães, seus filhos precisam seguir a sua fé. Eles precisam seguir os seus passos de fé. E para isso você tem que ensinar eles. Deuteronômio, como diz, capítulo 6, versículo 7, ensina os seus filhos na sã doutrina. Timóteo, ele foi então um seguidor de Paulo e se tornou um líder proeminente da igreja, um pastor. Deixe que os seus filhos sigam os seus passos. Infelizmente, irmãos, ainda existem hoje mães, pais, onde os seus filhos já teriam capacidade de compreender o que é o Evangelho, o que é entregar a vida para Cristo, mas muitas não deixam os seus filhos entrarem no tanque e serem batizados, tendo já eles o conhecimento do que é o Evangelho, tendo já eles o conhecimento do que é a graça. Mamães, aprendam com Eunice e Lloyd. Mas tem mais algo aqui. Essas mães, elas são mães guerreiras, pegando desde a mãe de Sansão, onde nós começamos falando aqui, e indo até Eunice e Lloyd. Mães, não basta investir apenas os recursos para os seus filhos. Vocês precisam investir mais tempo para os seus filhos. Talvez aqui algumas mães tiveram que dispensar a babá nessa quarentena. Talvez aqui algumas mães tiraram os seus filhos da creche. Obrigatoriamente tiveram que passar mais tempo com eles nesse isolamento, nessa quarentena. E sabe o que eu digo com isso? Eu digo amém por isso. Amigos, foi necessário umas circunstâncias lhe obrigar a passar um tempo com seus filhos. E diga amém por isso. Deus transformando a maldição em bênção para a sua família. Você tem aproveitado o tempo com seus filhos. Você brinca com seus filhos, você consegue fazer os seus filhos rirem, sorrirem. Antes de serem mães,
precisamos, ou é preciso aprender a serem filhas de Deus. Aprendam primeiro a serem filhas de Deus, e então vocês serão boas mães. E eu concluo dizendo que quando aquele grande dia chegar, e está quase, Jesus vai chegar para você e vai perguntar assim: aonde estão os filhos que eu lhe dei, mãe? E você vai dizer: Senhor, estão aqui. Estão aqui. Nós vamos encerrar agora, nós vamos cantar um hino. E após esse hino, vamos fazer uma oração especial para as nossas mães. Por favor, louve juntos neste momento aqui. E enquanto louvamos, eu gostaria que você pudesse orar por um grupo especial de filhos que estão afastados da igreja, aonde os corações dessas mães sentem a dor por isso. É um apelo especial que eu faço aos filhos que estão afastados da igreja. Uma casa será uma casa de bênção. Nós vamos ficar de pé
Eu gostaria que pudesse permanecer de pé aqueles que têm filhos que são afastados da igreja ou que não são da igreja, e também que permaneça de pé aqueles dos quais o seu pai ou a sua mãe não são da igreja. Eu iria pedir para você vir aqui, mas não vai ser possível ainda. Mas eu gostaria de fazer uma oração muito especial por vocês e aos nossos queridos que estão sentados. Ore por esses também, por esses que estão de pé aqui. Às vezes um filho ou uma filha que estão nas drogas, ou o pai que tem uma outra fé, uma outra doutrina, e você vai conversar com ele, já não quer saber mais. Jesus está voltando e nós queremos ir para o céu com a nossa família. Aqui só foram alguns exemplos de mães na Bíblia. Você pode ter a sua história também. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, hoje foi um domingo especial, a comemoração dos dias das mães. Alguns já não têm mais a sua mãe, descansam no pó da terra. Outros ainda têm, mas não estão nessas fileiras, não estão na igreja. Outras pessoas também, Pai Celestial, que são pais, que são mães, os seus filhos estão afastados da igreja, suas filhas estão afastadas da igreja. Talvez, Senhor, esses pais dariam quase tudo para ter os seus filhos de volta aqui. Senhor, humildemente nós oramos a Ti para que resgate esses filhos, resgate e traga também esses pais e essas mães.